Prezados ouvintes, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. As principais áreas do conhecimento abordadas nesse projeto são as ciências da natureza, que compreendem os campos da física, química e biologia, e matemática e suas tecnologias. O nosso foco é gerar conhecimento e agregar valor para os estudantes que se preparam para o ensino médio, Enem e concursos públicos. Hoje nós trouxemos uma questão na área de química, abordando os conceitos básicos, em especial o conceito de matéria. Se você quiser conhecer quais são os conceitos e os princípios abordados nessa questão, fique conosco até o final. Vamos lá! Aqui nós temos uma questão da Universidade Federal do Pará, com o seguinte enunciado. Considerando-se a reação carbono mais H2O, que é água, que gera como produtos o monóxido de carbono, que é o CO, mais o hidrogênio, entre reagentes e produtos estão presentes alternativa A, duas substâncias simples e duas compostas, alternativa B, uma substância simples e três compostas, alternativa C, três substâncias simples e uma composta, alternativa D, quatro substâncias simples e finalizando com a alternativa E, quatro substâncias compostas. Então, nesse caso, nós temos uma questão claramente sobre substâncias simples e compostas e os principais conceitos abordados nessa questão são os seguintes. Substâncias puras são os materiais que apresentam propriedades bem definidas e constantes, bem como tem composição fixa. Um exemplo clássico é a água destilada. Já as misturas são os materiais formados por mais de uma substância e suas propriedades variam seguindo as proporções das partes, como por exemplo um suco de limão, no qual as propriedades finais do suco dependem da proporção entre os seus constituintes. Já as substâncias compostas são os materiais que podem ser decompostos em duas ou mais substâncias, utilizando, em geral, energia externa. Como, por exemplo, a energia térmica, tendo então um processo de pirólise, a energia elétrica, tendo então um processo de eletrólise, ou a energia luminosa, gerando um processo de fotólise. Um exemplo clássico de uma substância composta é a água do mar, no qual nós temos água com mais de 96% e sal ou cloreto de sódio em uma concentração maior que 3%. Já as substâncias simples são materiais que não podem ser decompostos em duas ou mais substâncias utilizando energia externa. Em geral, essas substâncias simples são mono, di ou triatômicas, dependendo da quantidade de átomos que nós temos na substância simples. Exemplos de substâncias simples, nós temos o gás hélio e o gás oxigênio. Muito bem, retornando ao enunciado da questão e analisando a reação, inicialmente nós temos dois elementos, que são o carbono e o hidrogênio. Note que o carbono sozinho ele é o carbono grafite, é um carbono sólido, e o H2, que é hidrogênio, nesse caso gás e hidrogênio, são substâncias simples, porque a gente não pode decompor em outras substâncias estáveis. Já a água pode ser decomposta em hidroíons de hidrogênio e OH, em uma reação conhecida como eletrólise da água, ou seja, quebra por energia. Como consequência, a água é uma substância composta. E finalizando com o monóxido de carbono, que pode ser decomposto em carbono e oxigênio, ou ser estabilizado na forma de dióxido de carbono. Ou seja, nós podemos quebrar o monóxido de carbono ou adicionar um oxigênio, transformando o monóxido de carbono em dióxido de carbono. Como consequência, nós temos duas substâncias simples, o carbono e o gás hidrogênio, e duas substâncias compostas, que é a água e o monóxido de carbono. Retornando às nossas alternativas, a alternativa que contém duas substâncias simples e duas compostas é a alternativa A. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos agregado valor para você e termos contribuído para a democratização do acesso à educação. Nos vemos em breve.
Até a próxima!